Sérgio Thyssen é médico. É Thyssen, né? É Thyssen. Tanto faz. É médico. Minha mãe me chamava de Serginho. Serginho. Aí eu prefiro assim. É físico, pesquisador, médico, dedica-se há décadas no estudo das relações entre ciência, saúde e espiritualidade. A sua trajetória acadêmica e profissional é marcada... agora está ruim. Marcada pela busca do diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, sempre com profundo respeito ao método científico e às questões espirituais que acompanham a experiência humana. Foi isso que você achou no IA? Ao longo dos anos, tem participado de congressos, seminários e encontros em diversas regiões do Brasil, do mundo, contribuindo para reflexões sobre os avanços da ciência e suas interfaces com a espiritualidade, a ética e o sentido da existência. Muito obrigada, de coração, por estar aqui hoje. A nossa casa agradece muito a tua presença. Tá, doutor Sérgio, que tu tenha uma linda palestra, como todas as tuas. Muito obrigada por estar hoje aqui. Muito bem. Fernanda, eu é que agradeço. É preciso usar esse microfone ou vocês estão... Os dois? O negócio é... Tudo bem. E agora, ouvem melhor? Tem que ficar aqui na boca? Mais ou menos. O de ontem tinha que quase que... Mas, enfim, eu queria agradecer a oportunidade de ver vocês todos juntos numa sexta-feira dentro de um feriadão. Tivemos uma reunião muito boa agora lá em cima, conversando sobre muita coisa interessante. Então, nós temos aí uma hora e pouco, não é? Porque, teoricamente, teria assunto até para meia-noite. Sério, 194 slides. Eu falo assim, mas é para vocês brincarem um pouco comigo. E o nosso tema, como vocês já repararam, chama-se magnetismo, mediunidade e medicina. Se nós começamos a pensar a respeito, a refletir, são 3 ciências diferentes, mas não são 3 ciências. Magnetismo é ciência, seja o magnetismo, vamos dizer, da física clássica, seja o magnetismo dos espíritas, o magnetismo de cura, o magnetismo mesmeriano, que Allan Kardec praticou, estudou e colocou para nós como magnetismo de cura no Livro dos Médiuns. A outra questão é a mediunidade, não é? O fato espírita. A mediunidade é a parte da ciência espírita, não é? E a medicina, então, nós não precisaríamos nem comentar, é a ciência médica. Então, a ideia aqui que eu gosto dos 3 M's, MMM. E é para nós juntarmos as coisas, né? Então, antes de mais nada, lembrarmos algo de quem vive na Terra, de quem estuda um pouco de ciência, que tenta aproveitar tudo o que os pesquisadores trouxeram. No nosso mundo nós temos matéria, energia, fluido e magnetismo. Na verdade, não é no nosso mundo, é no universo de Deus. É no multiverso. Porque os nomes têm se modificado um pouco, porque quanto mais tempo passa, mais a humanidade, através dos cientistas, se dá conta da grandeza da criação, do cosmos e, portanto, de Deus, Criador e Pai. Então, no dia a dia, todo mundo tem ideia do que é matéria. Então, matéria densa é a matéria usual para nós, matéria da cadeira, do chão, da geofísica da Terra, do nosso corpo físico. Mas no mundo espiritual está cheio de matéria.
Perispírito é matéria sutil, é um corpo diáfano, mas é material, porque tudo que é composto de átomos, moléculas, partículas elementares ou subatômicas, tudo é matéria. Prótons, nêutrons, elétrons, quarks, leptons, gluons, bósons. São nomes que nós, um pouco já de uma certa idade, não chegamos a nos familiarizar bem. Mas a turma da ciência, mundo afora, vem estudando isso há muito tempo. Então, lembrar isso. Outra questão é a questão da energia. Energia está em tudo, na própria matéria. Porque a matéria é energia condensada. Lembram de Einstein? Lembram da equaçãozinha pequenininha, mas de um proveito extraordinário para a ciência? E é igual a mc ao quadrado. Lembram disso do colégio? Pois bem, fluido, você pode ter um pouco de diferença do sentido de compreender isso. Se você perguntar para um estudante do 2º grau o que é fluido, ele vai dizer que fluido é alguma coisa que escoa. O sangue, o leite, a água, tudo é fluido. Os gases também são. O oxigênio, o nitrogênio, o ar atmosférico, tudo é gasoso, é fluido. E tem mais um outro componente que é fluídico pela ciência, que é o chamado plasma. Não é o plasma humano ou dos animais no interior das artérias e veias. É o plasma das estrelas. De tal maneira que é um gás, por isso é fluido, altamente ionizado, que vem do Sol para a Terra, que vem de todas as estrelas, de todas as galáxias, para tudo que é lugar do universo. E tem, vamos dizer, experiências e realidades que dependem deste fluido que é o fluido que nós estamos nos referindo. Se somos espíritas, fluido magnético, fluido cósmico, universal e divino. A origem de tudo. E que é um termo mesmeriano. E que Allan Kardec, como discípulo de Mesmer, muito bem trabalhou e incluiu na doutrina espírita. Magnetismo, existem vários. O magnetismo mineral dos ímãs, o magnetismo vegetal, o magnetismo animal, o humano e o espiritual. Então, são vários magnetismos. Mas se você perguntar para um jovem, ele só vai dizer do ímã e de outras coisas que eu vou lembrar aqui com vocês, porque é o magnetismo aceito por todos, aceito pela ciência. Se você conversar com pessoas de ciência, que são muito restritos num certo sentido, o magnetismo do fluido magnético que Mesmer estudou, eles não sabem o que é, mas eles não têm o que dizer. E esse fluido não é, vamos dizer, aceito pela ciência. O que vocês acham que pode ser isso? É um movimento, na verdade é um modelo de computador para tentar trazer uma ideia visual do vácuo quântico. Vácuo quântico é a origem de tudo. Tanto é que você pode pensar em fluido cósmico universal, que Kardec tanto trabalhou, como vácuo quântico hoje em dia. Isso aí tem toda uma ciência e colegas assim muito preparados trabalhando a questão do vácuo quântico. Quando você der passe em alguém, né, você vai pensar nas suas ondas mentais, nos seus sentimentos, no fluido que escorre de todas as mãos de boa vontade. Mas tudo isso vem de uma origem comum, divina.
Então, energia de um corpo ou de um sistema é a capacidade que este tem de gerar uma ação qualquer. É uma maneira de você usar palavras para falar sobre energia. Mas talvez fique melhor nós usarmos esse diagrama que mostra, por exemplo, energia calorífica, aquecimento. Energia elétrica, corrente elétrica e luz. Energia magnética, imantação, exemplo. Energia mecânica, movimento. Energia química, por exemplo, digestão dos alimentos. Energia nuclear, exemplo, radioatividade. Energia mental, pensamento. Pensamento, aliás, é radiação eletromagnética. E se você pensa muito, você despende energia mental e se cansa. Só para fazer umas ligações entre as coisas. Querem ver uma curiosidade? O magnetismo dos ímãs é uma coisa que começou a ser conhecido há muito tempo atrás, uma curiosidade histórica. Há uma ilha na Grécia, lá para o sul, e nessa ilha, naquela época, os barcos eram feitos de madeira, mas as partes de madeira eram unidas por ferro. E eles acharam algo estranho, porque quando o barco, para o comércio, precisava sair do porto para chegar e se deslocar na direção do destino, o que acontecia? No início, eles tinham que fazer uma força enorme para tirar o barco do porto. Ninguém entendia isso na época. Quando os barcos da mesma qualidade vinham chegando, trazendo outros produtos do comércio da época, chegava numa altura, de repente o barco se encostava no porto, sem que ninguém tivesse que fazer algo ou doar energia, até que descobriram que a região da Magnésia era uma região montanhosa e dentro dessa região tinha ferromagnetismo. Era como se uma montanha de ímã. Quando você olha de fora, você não vê o ímã, mas o interior é imantado. Por quê? Pelo material. Então, magnetismo, se você pergunta, como eu comentei para as pessoas do colégio, da escola, é uma propriedade da matéria conhecida desde a antiguidade. Certas pedras da magnésia, de óxido de ferro magnético, são os nossos ímãs. É um nome técnico de uma coisa que nós usamos, uma palavrinha com 3 letras. Lembrando, a Terra é um grande ímã. Por isso nós temos polo norte geográfico, polo sul geográfico, polo norte magnético, polo sul magnético. Por quê? Porque no interior da Terra é como aquela região da Magnésia, só que é no planeta todo, no magma da Terra, constituindo o planeta como um ímã. Por isso, as agulhas imantadas das bússolas. Tudo de melhor da história da navegação se baseou, seja para embarcações, seja para a aviação. Tudo de acordo com as linhas de campo que juntam o Polo Norte com o Polo Sul. Animais saem da Patagônia, sejam animais marítimos, sejam pássaros, porque eles se guiam e nunca se perdem por esses campos, por essas linhas de campo do campo magnético da Terra. Aurora boreal, ressonância nuclear magnética para exames de imagem em medicina e o trem de levitação magnética. Vejam isso, maglev, levitação magnética. São no Japão e na China principais meios de transporte.
Porque você usa um recurso tecnológico, o trem fica suspenso, sem contato com a terra nos trilhos. Você dá um impulso inicial, ele ganha a velocidade que você quer e ele não para mais, porque não tem atrito, ele só para se você frear. E aí são trens que viajam a 500 quilômetros por hora. Mudou o transporte público, tanto no Japão como na China, que tem recursos para montarem essas estruturas com essa tecnologia. E nós aqui não temos. Então fica só lembrando que os outros têm. Não é? Sem ciúmes. É uma coisa, acontece, né? Então, aqui a ideia, só para lembrar para vocês, a ideia de 2 ímãs. E o que você vê ali, umas linhas, são as linhas de campo do campo magnético dos ímãs. Por que você colocou limalha de ferro? É um pó. E quando você faz isso e coloca o ímã, ele desenha as linhas de campo. Toda criança na escola mais ou menos viu isso. Pois bem, do lado uma foto super bonita lá da Escandinávia de aurora boreal. A aurora boreal depende de bombardeio solar interagindo com as linhas de força dos polos norte, na maioria das vezes, excepcionalmente a aurora austral, então ao sul. Aqui uma ideia de algo que nos ajuda a esse encantamento. Parece uma coisa de Deus mesmo, diferente do dia a dia, não é verdade? Então é só para lembrar, a aurora boreal é fenômeno magnético. Divino. Aqui uma outra imagem que eu escolhi, com 2 cores bem contrastantes, a ressonância nuclear magnética. Hoje, cada vez tem mais aparelhos mais sofisticados e capazes de detalhes, como a ressonância nuclear magnética funcional. Por exemplo, o cérebro das pessoas se colorindo, dependendo de quais áreas que estão funcionando para esta ou aquela finalidade. Se eu olho, não é? Eu vou examinando o que tem em cada cor, qual é o sentido. Isso os radiologistas estudam, os médicos de um modo geral. Vejam a neurobiologia do amor. Amor maternal, áreas específicas são acesas quando uma mãe segura um bebê no colo. Por outro lado, em vermelho as áreas do amor romântico. Quando forem namorar, comecem a pensar nas áreas em vermelho. Será que é o lobo frontal? Será que é o parietal? E o cerebelo? Não é? Aí você se apaixona e aí você ilumina o seu cérebro. Agora, quem se apaixona e namora e ama é a alma. Só que a alma do encarnado, através do perispírito, está profundamente ligado pelo cordão fluídico ao cérebro físico. Mas nós temos hoje equipamento para detecção da parte material, biológica do ser humano, que é a vestimenta física, o cérebro aqui. Eu posso anotar com vocês o seguinte: daqui a 20 anos, nós vamos ter ressonância nuclear magnética para o perispírito. Qual é a ideia? A ideia é de que todas as doenças, todos os transtornos são consequência, são legado, são efeito. Então, por que vai ser um divisor de águas
encontrarmos a ressonância nuclear magnética para o perispírito. A criança, todas do planeta, com 5 anos, serão levadas aos centros de radiologia que tenham esse equipamento. Esse equipamento terá que ser universal na Terra, e aí você vai detectar as crianças que estão bem. É uma medicina preventiva. E aí você, se fizer a ressonância convencional, você vai ver o corpo físico quase sempre saudável, mas isso não vai te ajudar muito. Aqui é uma questão preventiva. Todo mundo vai fazer. E aí você vai detectar aquilo que existe no perispírito, que já é prenúncio, antecipação de doença física. E aí você não vai deixar o tempo passar sem fazer nada. Você vai levar para a reunião mediúnica para ver por que aquela região está tão comprometida. Vai cuidar do passado daquela criança onde algo impróprio aconteceu. E ao mesmo tempo você vai indicar que essa criança receba o passe, para que o passe já modifique para melhor o que agora só essa ressonância nova consegue ver, está no perispírito. E isso vai evitar os maiores problemas, até no sentido da psiquiatria e dos transtornos mentais. Por quê? Porque uma mulher com depressão aos 50 anos, o cérebro dela não é normal. É quase normal, mas os neurotransmissores estão em muito baixa quantidade. As crianças com TEA, autismo, níveis 2 e 3 de suporte, 10 alterações no cérebro biológico. E o cérebro perispirítico? Claro que está alterado. E aí você pode começar a tratar muito cedo, porque você vai ter, vamos dizer, tecnologia de informação para cuidar disso. Olha a mãe e o bebê. Vocês faziam isso, mas não tinham ideia do cérebro. Olha o cérebro da mãe se iluminando e a sintonia da criança. Olha uma cerâmica levitando. Ela é uma cerâmica supercondutora. É um material da natureza da Terra. Olha o trem suspenso. A ideia do campo eletromagnético do coração. Isso é novo. Mas é claro, tudo que tem músculo cardíaco, tudo que tem células que se ativam e se voltam para o repouso, isso depende de correntes iônicas, depende de magnetismo. De tal maneira que há uma ideia que quanto mais a pessoa é amorosa, maior é a extensão do que vocês estão vendo, numa ideia apenas para exemplo. Ou seja, isso é fluídico, isso é energético. Se alguém está fazendo uma prece, nem tanto decorada, mas uma prece espontânea, ela, a pessoa que tem o seu campo tradicional nas horas todas do dia, ao fazer a prece, o seu coração vibra num outro diapasão e numa amplitude maior. Só para vocês terem uma ideia, estamos estudando cardioespiritualidade. Não tinha isso. A relação entre o coração e as questões espirituais. Aqui, só para curiosidade, são algumas referências, porque durante uma época, já tem um tempinho, nós estudávamos física, fazíamos uma tese, e a nossa ideia, não tem o eletrocardiograma? Para fazer o eletrocardiograma, você tem que colocar os eletrodos. Aonde? Nos braços, nas pernas e no tórax. Agora imagina que você tem uma gestante com um bebê de 6 meses
e você quer, por suspeição, ter uma ideia da atividade eletromagnética do coração, como é que você vai colocar eletrodos num bebê dentro do útero materno, na barriguinha da mãe? Não tem. Então nós estávamos trabalhando a ideia de correntes de reentrada para tentar desenvolver esse magnetocardiograma, para você examinar atividades importantes do coração sem precisar colocar eletrodo. Isso demandou, olha lá, 1995. Ninguém aqui era nascido. Eu sou gentil, não sou? Aqui é uma outra parte. Agora é o magnetismo que eu deixo entre aspas, é o magnetismo dos espíritas, dos espíritos e dos espiritualistas, dos magnetizadores e hipnotizadores, produto das exteriorizações da mente. Paracelso, século XVI, ele usava a palavra magnes como uma força, um fluido. Ele provavelmente é Hahnemann, que vem depois e adianta para nós a homeopatia. Van Helmont, no século XVII, ele chamava de magnetismo animal. E o tio Mesmer, 1779, fluido universal, propriedade dos ímãs. Ele comparava com o que saía das mãos dele para ajudar os doentes da época. James Braid, século XIX, desenvolve o hipnotismo. Para muitos estudiosos, existe o hipnomagnetismo. E tudo tem a ver com Mesmer e Braid. Olha o que eu tenho comigo. Isso é a capa da tese de Mesmer, muito antiga, sobre magnetismo. É uma coisinha só para lembrar como é que eram as letras naquela época. Isso é tese de mestrado de Mesmer. Magnetismo tem a ver com o passe, a fluidoterapia, a fluidificação da água, bênçãos e exorcismos, liturgias, inclusive católicas, rezadeiras e benzedeiras. Que coisa linda o trabalho dessas senhoras. As curas de Jesus e dos apóstolos, locais e à distância. Se você estudar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, vocês vão ter experiências lindas de conhecimento sobre o que Jesus fazia, e quando não era ele, eram os apóstolos. Nós precisamos olhar isso de perto. Sugestão. Nessa vida, porque o espírita sabe como é, sabe que a vida é eterna, não é? Quer deixar para depois. Até pode, mas não convém. Quanto mais você guardar para você essas coisas, isso te ajuda, não é? Então, efeitos físicos e ectoplasma, isso é magnetismo. Isso através dessa condição material do duplo etérico de todo mundo que está encarnado, até dos animais, transportes, mesas girantes e materializações luminosas de espíritos. Ficaríamos aqui até 00:40 conversando. É só vocês me autorizarem. Por quê? Porque tem muitas coisas interessantes que nós poderíamos ressaltar, não é? Fluido segundo a ciência, lembram? Substâncias que podem escoar. Líquidos, água, sangue, etc., gases, plasma das estrelas, fluido vital do ser humano e o ectoplasma, que é, vamos dizer, o próprio fluido vital dos humanos com outro nome. Tem variedade de cores, de densidade, utilidade, efeitos no organismo humano, odor, visibilidade, tangibilidade. Não é verdade? Até um gás num recipiente você pode palpá-lo.
Fluidos no Espiritismo, fluido cósmico universal, Mesmer, é o fluido primordial. Fluido vital dos seres vivos, fluido espiritual, de origem espiritual, permeiam, integram, estruturam, plasmam. O campo, o fluido espiritual, você pode usar uma outra terminologia. Campo é uma região do espaço que tem determinadas propriedades. Por exemplo, campo gravitacional existe no planeta Terra inteiro, em qualquer lugar. Pois bem, eu não vou entrar, porque senão é mais do que 00:40. Quintessência do universo. Isso é muito lindo. Energia e matéria escura. As coisas se fechando, as ciências se unindo, inclusive a ciência espírita, se entrelaçando. Olha o paradigma novo da medicina. Espiritualidade, religiosidade, magnetismos, a prece e seus efeitos. Passe, corrente magnética, choque anímico, mediunismo terapêutico, resgates coletivos, como milhares de suicidas, milhares de vítimas no Brasil e no mundo da Covid-19, é uma medicina para os espíritos desencarnados, mas a partir do mundo material onde nós vivemos e agimos. Magnetismo com Kardec e os espíritos. Vejam, o que o tio Kardec disse lá atrás, há 1,5 séculos, 160 anos atrás? O magnetismo abriu as portas para o espiritismo. E ele ainda diz: magnetismo e espiritismo são como uma ciência só. Quem disse? Kardec. Qual é a maior autoridade para falar de certas coisas? Então, Allan Kardec, Revista Espírita, o magnetismo não foi inventado por ninguém, existe desde toda a eternidade. Com efeito, o fluido é atração, lei única do universo, como eles entendiam naquela época. É a fonte dos movimentos moral, material, intelectual, a fonte do progresso. Kardec. Olha Emmanuel no livro Consolador. O magnetismo é um fenômeno da vida por constituir manifestação natural de todos os seres. O que Kardec conhecia sobre o magnetismo? Vejam ele. Em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos deveria ser inseparável da seriedade. É ele, em 1858, um ano depois da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, no 18 de abril de 57. A iniciação de Riveio nesse novo ramo dos conhecimentos humanos deu-se aproximadamente em 1823. Quando que ele nasceu? 1804. Então ele tinha 19 anos. Segundo ele próprio afirmou, vindo a ser ele próprio experimentado magnetizador, segundo escreveu seu amigo pessoal e discípulo Pierre Guetin Leymarie, uma figura linda daqueles tempos. Está na revista Spirit de 71. E está essa citação na biografia de Allan Kardec, com Zeus Van Tuyl e meu pai Francisco Thyssen, na época presidente da FEB. Existe ligação alguma entre... Chega mais perto. Não, estou bem. Estou bem, os espíritos estão me segurando. Obrigado. Existe alguma ligação entre magnetismo e espiritismo? Vejam, Kardec, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas
em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Mas o que é mesmo o magnetismo? Kardec, sendo o magnetismo fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes, pode-se ver nele esse imenso encadeamento e essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados, fazendo de cada um deles uma pequena unidade que vai, obedecendo à mesma lei, confundir-se na majestosa unidade do universo. O magnetismo, que aliás não passa do processo de que nos servimos para a concentração e a liberação do fluido, é essa associação magnífica de todas as forças criadas. O fluido é o circulante que põe os seres em vibração uns com os outros. Ao tio, vejam o que ele escreve na Revista Espírita. Há vários gêneros de magnetismo, entre os quais estão o animal e o espiritual, que pode, segundo a ocorrência, pedir apoio ao primeiro. Um outro gênero, essa é a frase, de magnetismo muito mais poderoso ainda, é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. É Mesmer através de alguma médium da época. Aqui é para simplificar. Lembram? Magnetismo mineral, vegetal, animal, humano e espiritual. Para lembrarmos, ação magnética de muitas maneiras. Só o magnetizador sem nenhum desencarnado junto. É o magnetismo humano, que é maravilhoso, visando o benefício médico, a cura, o alívio. O outro é só de origem dos desencarnados, é o magnetismo espiritual. Mas, em geral, nós sabemos mais, usamos mais a ideia do magnetismo misto, semi-espiritual, ou então humano-espiritual, que é uma maneira melhor. Qual é, então, o magnetismo utilizado nos tratamentos da casa espírita? O humano-espiritual. Exemplos de ação magnética humano-espiritual: a prece, a vibração, o passe, o sopro, a água fluidificada. Reparem que os elementos fundamentais são os mesmos. A maneira de aplicar, de utilizar, de colocar em uso para o benefício alheio é que varia. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Isso é muito sério. Até porque ele viveu o magnetismo tantos anos antes de começar a se interessar pelas mesas girantes. E quando ele soube das mesas girantes, viu que um amigo o levou lá na sociedade parisiense daquela época, ele disse: olha, ele está respondendo perguntas, há de ter algo inteligente aqui. E é aí, e dessa forma, que ele desenvolveu todas as pesquisas que nos levaram com ele ao Espiritismo. Ao tempo de Allan Kardec, quem estudava as ações magnéticas como o passe, água fluidificada e o sopro? Os magnetizadores. Antes do Espiritismo, ele, o Barão de Dipoté, Mesmer, Carragné, o sábio Deleuze, todos eles eram contemporâneos e estavam em Paris juntos trabalhando.
Pois bem, entre nós o magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados. Seria supérfluo insistirmos sobre um assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência. A ele, pois, não nos referimos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências que, em verdade, não passam de uma. Isso é forte. E é um convite para nós. Assistir às palestras público-doutrinárias, claro, receber os passes, a água fluidificada, tudo é bom, tudo é proveitoso para cada um de nós, mas estudemos Kardec, os livros básicos, pelo menos dele, e a Revista Espírita. Porque nós precisamos, devemos nos abastecer desses conhecimentos. Qualquer que seja a opinião dos contemporâneos, a posteridade far-lhes-á justiça. Ela colocará os nomes do Barão de Dipotê, diretor do Jornal de Magnetismo, ao lado de seus ilustres predecessores, o Marquês de Puisséguir e o sábio Deleuze. Graças aos seus perseverantes esforços, o magnetismo popularizado fincou o pé na ciência oficial, onde dele já se fala aos cochichos, uma expressão bem antiga que nós não usamos mais. Alguém usa isso? Creio que não. Eu ia comentar com vocês uma série de questões ligadas às curas. Eu estou olhando para o relógio olha para mim. Às vezes eu acho que ele está andando rápido demais. Então, o magnetismo humano consiste na concentração, por efeito da vontade do homem, dos fluidos existentes nele e na atmosfera que o cerca, e mediante os quais, a certa distância, ele atua sobre outros homens, mulheres, ou sobre as coisas. O magnetismo pode fazer aquela cadeira levantar. Mas aí você tem um gasto fluídico ectoplasmático relevante. É o mesmo fato das mesas girantes. Por que elas giravam? Porque tinha espírito movimentando o fluido vital, o ectoplasma das pessoas curiosas naquela vivência interessante da sociedade parisiense. Essa é uma imagem que eu gosto muito. Vejam lá. Mesmer à esquerda, o Barão de Puisséguir, Deleuze, Dipotê, Allan Kardec, Carragné, Leon Denis, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira. E muitos outros, mas esses são notáveis nas suas respectivas histórias. Todos eles já desencarnados, mas estão atuantes com o seu magnetismo na erraticidade. Olha aqui, fluidoterapia espírita no plano físico, pacientes deitados em macas. Lá atrás o pessoal se preparando com a prece de abertura e todos serão magnetizados, receberão o passe e voltarão para casa. Lembram? Quem está recebendo o passe? André Luiz. E um instrutor está tratando logo que ele chegou na colônia, porque ele vem de uma morte num pós-operatório de uma cirurgia de câncer no colo. Posso contar? Aqui, para vocês terem uma ideia de como também lidar com bons resultados da aplicação do binômio da medicina espírita, desobsessão e fluidoterapia. Com equipes
capacitadas nos dois aspectos. E aí você cuida de crianças, jovens, adultos e idosos com os mais variados transtornos mentais. Além de fazer o mesmo para pessoas com outros problemas de saúde na área da biologia do corpo físico. E aí você faz a seguinte experimentação. Você compara o antes e o depois dessa abordagem. Como é que os casos chegaram na casa espírita ou no consultório, e você aplica o que tem que aplicar do binômio e você avalia dias, semanas ou meses qual é a evolução. E aí você envia, por exemplo, aqui, Congresso Mundial de Psiquiatria, o mais alto fórum da medicina psiquiátrica do mundo. Aqui foi 2023, em Viena, na Áustria, uma das cidades mais lindas. Esses congressos acontecem hoje em dia, anualmente. Numa época era de 2 em 2 anos. Aqui, eu recebendo um e-mail falando de que os 2 trabalhos espíritas que nós enviamos, o comitê científico aceitou divulgar os 2. Olha o nome do primeiro: Abordagem espiritual dos pacientes com doenças mentais de diferentes diagnósticos com mediunidade, desobsessão e fluidoterapia. Isso nunca existiu. Do outro lado, detecção de pessoas desencarnadas relacionadas a pacientes com autismo e os benefícios da psicoterapia, que é o diálogo fraterno, a abordagem através da mediunidade. Só que sempre, além do diálogo, a reunião de desobsessão e também o passe magnético. Dia chega em que só a mente existe, na plenitude da vida, gloriosa de sabedoria e de amor na comunhão divina. Então, o verme humilde que se transformara com o tempo em homem-problema será, no império do universo, um príncipe de luz. Isso é uma ideia da lei de progresso. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A mente brilhante, um espírito lindo de Carl Gustav Jung. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Isso é de Kardec. E a coisa vai adiante, o que é o pensamento, o modelo da consciência do pensamento pelo eletromagnetismo convencional. Mas existe a ideia de André Luiz de que o pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz. E tudo que for no universo mais rápido do que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, é quântico. Então, existem pesquisas, como aqui. É um experimento que eu não vou aprofundar hoje, de um físico mexicano, em que ele sugere, demonstra de uma maneira elegante que o pensamento é quântico. 50 trilhões de células no adulto, as coisas nossas, biofótons, biomagnetismo. Olha que bonito, uma máquina para testar a emanação magnética dos dedos do ser humano encarnado. Dá para perceber uma ideia, isso é testável. Bióforos é uma outra ideia. Depressão e doença cardiovascular, tem coisas muito interessantes ligando problemas mentais e espirituais com problemas físicos, porque tudo está
entrelaçado, paradigma mente-corpo, espírito-matéria, magnetismo de cura, ação na alma, no perispírito e no corpo físico, passistas e magnetizadores conscientes. Depressão é fator de risco para a doença coronária. Ninguém sabia disso, isso é recente. Depressão aumenta o risco de reinfarto e de morte em pacientes que tinham infartado. Campo biofotônico seria um mediador entre a alma e o corpo, entre os pensamentos e as células? Um dia vamos fazer um seminário, um colóquio, vamos aprofundar um pouquinho. Olha aqui a ideia da estrutura do encarnado, em vez de uma constituição trina, alma, perispírito e corpo, essa é a setenária dos orientais. Corpo físico, duplo etérico. O duplo etérico pertence ao homem carne. Corpos espirituais, o astral que tem forma humana e o mental inferior que já não tem. O mental superior, o búdico e o átmico. Um dia, eu sei que vocês, muitos da casa, estudam tudo isso. Magnetismo com Kardec e os espíritos, já tínhamos visto isto. Existe um outro arquivo que dura 3 horas, mas nós podíamos, de certo modo, eu acho que eu coloquei pelo pendrive um outro arquivo. Vale a pena lembrar, fluidoterapia espírita, com o paciente presente às reuniões, com o paciente ausente fisicamente. É uma medicina espírita envolvendo magnetismo e mediunidade. Já ouviram falar? Criações fluídicas, formas pensamento, imagens fluídicas ou ainda construções mentais. Ernesto Bosano, na Itália, moldagem de matéria viva, elaborada pela força do pensamento. Está no livro Pensamento e Vontade, que é de Bosano. Charles Richet, pesquisando com a médium Linda Gazera. Albert de Rochat, com a médium Eusápia Paladino. Recursos ideoplásticos nas reuniões mediúnicas. André Luiz lembrando para nós, o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração. Pensamentos bons, imagens e formas de qualidade construtivas. Pensamentos maus, o contrário. Conforme a persistência da onda em que se expressam. Mecanismos da mediunidade, André Luiz, tem coisas lindas aqui. Mas deixa eu ver se eu vou mais adiante, pelo adiantado da hora. André Luiz foi convidado por um instrutor para criar um ambiente de natureza, ideoplasticamente. Aí ele não conseguiu. Ele não tinha experiência ainda. Aí ele lembra do jardim da casa da mãe e reproduz mentalmente, ideoplasticamente, é uma criação. E ficou ótimo, foi elogiado, e agora vocês imaginem, tanto tempo depois, o que ele é capaz. Eu ia comentar o uso dessas coisas, magnetismo, mediunidade e medicina, para você cuidar de dramas coletivos. E quando eu fiz esse arquivo, o drama dos imigrantes da África, nos naufrágios, quando querem chegar na Itália e na Grécia, ao sul da Europa. Incêndios na Califórnia, tragédia em show em Las Vegas, incêndios recentes em Portugal, carro-bomba na Somália, enchente em Serra Leoa, Bataclan, lembram da boate? Bataclan, em Paris? Explosões no Iraque, Afeganistão, Egito, Turquia. O pensamento não é a própria alma que se transporta?
Allan Kardec pergunta, e o Espírito responde: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo dos seres humanos. Olha lá, furacão Katrina em Nova Orleans. Milhares de mortos. Enchente na região serrana do Rio de Janeiro. Tsunami em Fukushima, no Japão. Tsunamis, de um modo geral, na Ásia. Boate Kiss. Terremoto no Haiti, 200 mil mortos. Torres Gêmeas, em 11 de setembro. Atentados em Paris, Bataclan. Metrô de Madrid, terrorismo na época. Aeroporto de Bruxelas, aeroporto de Istambul. Conflito Israel-Palestina até hoje. 75 mil palestinos mortos, fora os libaneses. Epidemia de ebola na África. Avião da Gol em 2006. Avião da TAM em 2007. O da Air France, mais recente. O da Malaysian Airlines. E o outro da Malaysian que sumiu. Tudo isso foi tratado. Querem que eu conte? Estão cansados? Jura? O que acontece? Numa quinta-feira de 2014, eu liguei a televisão tomando café para ver as notícias. E aí eu soube que um avião da Malaysian Airlines foi atingido por um míssil russo. Veio abaixo, a Rússia já tinha invadido a Crimeia, tomado a Crimeia da Ucrânia. E eles se confundiram dentro da ignorância dos que promovem a guerra. E aí o que acontece? Eu tinha reunião mediúnica quinta de tarde, como sempre. Só que naquela quinta-feira eu me lembrava que eu não tinha muitos médiuns para uma demanda de quase 300 vítimas. E aí o que eu fiz? Eu fui a Portugal muitas vezes e trabalhei e conheci jovens médiuns de lá. E duas delas eu me lembrei no dia para pedir ajuda. Uma delas do Espírito Santo, Vitória Angélica Guzmão, e a outra era uma cantora jovem portuguesa que cantava na Casa Espírita de Coimbra. Liguei para as duas e disse: olha, na tal hora, fiquem ligadas, porque eu preciso de ajuda, de fluido para cuidar de tanta gente logo, para não deixar esse pessoal sofrendo por mais tempo. Elas me amavam. E aí bastou pedir, estamos prontas. E aí, quando chegou propriamente a hora da reunião, lá em Copacabana, no reencontro de lá, nós começamos esse atendimento. Fizemos o que tínhamos possibilidade de fazer com a equipe reduzida. Quando eu voltava para casa, saindo de Copacabana, ela me liga para dizer: olha, sobretudo a Angélica, nós nos movimentamos aqui. E uma espiritualidade grande esteve dando cobertura e fazendo eles o principal do tratamento. Você quer que eu te mande o que eu escrevi? Ah, você escreveu? Eu sou psicógrafo. Vou contar, talvez para encerrar por hoje, pelo adiantado da hora. Aí ela manda as psicografias. Uma mulher. O que houve? O que aconteceu comigo? Não sei como digo, só sei que sinto e tenho dores, tenho espasmos, falta-me o ar. Tudo é confuso e minha visão é turva. Quem pensa que desencarnar é estar bem em seguida? Não sei como digo. Respiro fumaça, pó, nevoeiro, não sei, mas de alguma maneira tranquilizo-me com a presença de um grupo que se aproxima. Não os conheço,
mas se apresentam como amigos e têm algo de familiar. Não parecem estar atingidos pelos sintomas que nós todos aqui sentimos. De onde vêm? Não sei, mas eles me levarão, e não sei se é certo que eu vá sem ao menos tentar ajudar esses feridos estendidos no chão, todos mortos. Ela tinha a ideia de feridos. Morreram todos, provavelmente ainda no ar. Eles não se mexem, mas podem estar vivos. Vejo pedaços, oh não. Por que não via toda essa destruição antes? Por causa do nevoeiro. E agora que ele se dissipa, que cena horrível. Sou a única de pé? Não. Vejo outros parecendo médicos e alguns seres que se me apresentam como almas penadas. Ela não era espírita. Usou a terminologia que ela sabia. Pedem-me para que eu narre o que vejo, mas é impossível ver a tudo sem se comover. É dor, é tristeza, é pânico, e quanto mais concentro nisso, mais vejo. A cena se expande e até me é possível agora ouvir gritos e gemidos. Sentir o cheiro da atmosfera que ainda não cheira a cadáver. Há um forte odor de borracha queimada ou ferro. Não distingo bem, mas eu não posso acreditar que era o avião em que eu estava, porque não poderia estar aqui narrando isso e certamente também teria morrido. E isso não compreendo. Só me resta refletir para que eu recupere as minhas forças e a minha razão e entenda o que aqui faço. Devo ir a Deus. Levada pelos benfeitores. Um homem. Respiro. Volto a respirar, volto a sentir, mas de maneira estranha não me vejo. Devo ter ficado cego. Um mal-estar se apossa de mim e vomito muito desde que vim parar aqui. Minha cabeça pende, não consigo manter meu pescoço. É possível que o tenha quebrado, mas estou melhorando e estranhamente meu corpo se ergue. Agora é o perispírito e ele se desvencilhando do corpo físico. O mal-estar dissipa, foi tudo passageiro. Sonho ou pesadelo? Me tiraram da aeronave antes que ela caísse? Como? Mas estou bem. Bons médicos me curaram e agora devo voltar ao meu lar, como se fosse possível ir para casa. No primeiro momento. Bom conversar, melhora os ânimos enquanto os remédios agem. Reflexão dele. Outra mulher, que cabeça pesada, que corpo estranho, não me reconheço. Coisa estranha, o que faço aqui? Corpo mole, pescoço mole, esse corpo não é o meu, vou enlouquecer. Pirei, provavelmente que estranho tudo é a morte. Eu nasci de novo. Que barulho é esse? Sinto tudo diferente de antes e, contudo, sei que algo está errado, porque vejo enfermeiros que pouco dizem. Não se ocupam de mim, mas dos que estão estendidos. Puxam uma espécie de segunda pele. É o perispírito, para tirar do corpo já morto. Não tomei alucinógenos, mas bebi a bordo. Deve ser isso. Vou dormir. Cuidado, o que vocês tomam. Aí vem uma outra mensagem no final. Meus irmãos, a paz seja conosco. A reunião entre os encarnados é uma bênção aos céus e, em especial, aos irmãos sofredores, quando há unidade de pensamentos e devoção incondicional ao bem. Obrigado, meus filhos. É comovedor para a nossa equipe saber que se propõe a dar alguns momentos preciosos de vossas vidas e dos seus esforços, especialmente quando conhecemos a responsabilidade e o sacrifício de cada um para estar aqui.
falo-vos de coração e uso para isto um instrumento distante de vós, mas ligada igualmente por solicitação do nosso querido Sérgio. Meu filho, sabereis quem eu sou pelos sentimentos que lhe transmitirei ao ler estas poucas palavras de agradecimento. Vosso gesto é curativo e regenerador e ultrapassa em muito as vossas intenções preliminares. Nesse momento, equipes de socorro percorrem a área onde encontram-se os destroços da aeronave, e que cena terrível de narrar. Não somente pelo saldo de mortandade e dilaceração, mas especialmente para nós, que pouco valor damos aos despojos, ao visualizarmos o total despreparo para esse momento sublime que é o retorno à pátria espiritual. Comove-nos a perturbação desses irmãos que o medo os fazem agarrar a uma centelha de carne do corpo que já morreu, que identifica como própria e recusam-se a libertar-se para a luz. Como a ignorância ainda os perseguem quando diante de nós nos identificam arrogantemente como médicos e enfermeiros terrenos a reclamar serviços como clientes. E a amplitude do acontecimento cria uma atmosfera contagiosa que faz multiplicar o desespero e a perturbação e atrapalhar ainda mais o trabalho. Por isso é preciso que orem, que vibrem em especial para os parentes e amigos dessas vítimas, que os chamam violentamente e cujos ecos fazem-se sentir aqui, e a dor cresce, a insanidade aumenta e nos é por demais comovedor pouco fazer e resgatar os que se encontram inertes ou dóceis para o socorro. Sabeis que o trabalho que hoje se inicia estender-se-á por dias e até meses, se as orações não salvarem esses irmãos da revolta e da rebeldia e torná-los prisioneiros duradouros dessas duras cenas. Quanto aos seus algozes, estão como abutres a reclamar as carniças, a serem devoradas, exigindo-lhe cada qual a sua parte, a lhes deleitarem prazeres de vingança e necessidades vampirizadoras. É tudo isso triste, mas não nos abatemos pelo desânimo, porque o Cristo nos dirigiu suas palavras e a todos instruiu para mantermos a perseverança aos seus bons filhos, que nesta hora retornam ao Espírito, alguns para o repasto, outros para o acerto de contas. Multipliquemos nossas esperanças e redobremos nossos esforços, pois as desgraças que se seguirão pouco se diferenciarão das que agora presenciam. A partida se apressa e a recolha dos irmãos que se alistam na partida involuntária se faz cada vez mais frequente. Não entendeis que com isso somente os ignorantes partem, mas também demanda o Mestre a presença de servidores para os serviços celestes no auxílio de irmãos a serem repatriados. Coragem, todos vós, e não fraquejem diante de cenas que vos farão até mesmo duvidar da justiça divina. A paz permaneça convosco e que ela aumente quando a dor a quiser expulsar. As bênçãos do bom Mestre se estenda sobre todos os seus trabalhadores que aqui se encontram. E Ele, Jesus, vos roga a permanência da doação. Sou o amigo de sempre. Aí vai complicar. Então é melhor ficarmos por aqui, não é? Porque entrar em equações, não é? Depois de tantos minutos pensando em coisas diferentes,
Então, meus amigos, olha, são quase 7h30. Nós podíamos encerrar por agora, mas eu me coloco inteiramente à disposição, 00:12. Amanhã é sábado, ninguém trabalha, não é? Para alguma dúvida, alguma questão, algum comentário. Vocês estão em casa. Muito obrigado. Esse amigo de sempre, eu tinha pensado em meu pai, Francisco Thyssen, mas ele não diria que ele é o amigo de sempre, apesar de que sempre o fora. Eu pensei em Dr. José Lacerda de Azevedo, mas foi Bezerra que escreveu a mensagem. Eu soube depois. Então, ficamos por aqui? Conta a história do Dr. Lacerda. Como é que chegou no Dr. Lacerda? De novo? É que eles não ouviram. Estou brincando. Quer sentar? Não, acho que eu já fiquei aqui, acho que mais um pouquinho. Obrigado. Bem, eu fiz medicina na UFRJ, Rio de Janeiro, fiz a residência no Hospital do Fundão e queria emprego. Não tinha nenhuma perspectiva de concurso público para a área da medicina. Então, entrei para o mestrado de clínica, mas não tinha bolsa. Se não tinha bolsa, eu continuei na casa dos meus pais. Pronto. Nós tínhamos um primo já desencarnado, Cláudio Beral, da geração do meu pai, que é de Porto Alegre, era do Bonfim, e ele adorava visitar o Rio e de vez em quando ia na casa do meu pai para lanchar e conversávamos todos da família. E aí ele ficou sabendo que eu não tinha chance de, a curto prazo, ter um lugar para trabalhar como médico e ter salário. Aí ele lembrou de um outro primo em comum com meu pai e comigo, que eu nunca tinha ouvido falar, que dirigia o Hospital Conceição. Era o diretor-presidente Clóvis Beral. Aí o Cláudio falou, você quer que eu fale com o Clóvis? Ele falou, claro. Aí ele voltou da viagem de turismo, falou com o Clóvis achou interessante, porque ele conhecia bem meu pai, era da geração dele. E aí, pede então para ele vir aqui, pega um avião e vem conversar comigo. E é claro que eu fiz isso. Cheguei na sala do diretor-presidente, que era ele, e aí conversamos, tal, família e não sei o quê. Aí ele perguntou, olha, vou ver. Aí pediu para um funcionário a planilha com todos os cargos ou espaços disponíveis, incluindo os de medicina. E aí, quando ele olha, tinham 2 vagas. As 2 vagas para domingo dia e segunda dia. 12 horas, e claro, com um salário razoável na época. E aí, a minha namorada de então, ela era colega de turma. E ela também queria, e não é que tinham 2 vagas? Fui forçado a casar. Senão, não sai. Aí peguei o meu Fusca e fizemos, então, Rio de Janeiro, Porto Alegre, não é? E trabalhamos, tal. Mas, nesse ínterim, minha mãe não queria que eu saísse de casa, ainda mais para tão longe. Naquela época, tudo era um pouco mais difícil, já tem mais de 3 anos. Você dá confiança? Está vendo? Então, o que acontece? Ela não queria. Aí, num dia lá, a dona Ivone do Amaral Pereira, do livro, de vários livros, do livro Memórias de um Suicida, Drama de Betânia, e etc, etc. Ela liga para a dona Ruth, Ruth,
tudo bem, aquela conversinha ligeira, para logo chegar no tema. E aí ela diz, Ruth, é verdade que o Sérgio vai morar em Porto Alegre? Aí ela não queria. Parece que vai, talvez não, já estava tudo pronto. Casamento marcado e tudo mais. Mas, Dona Ivone, como é que você sabe? É porque Dr. Bezerra está aqui e ele tem um recado para Sérgio. Assim mesmo. É? Anota aí. Se o Sérgio for morar em Porto Alegre, que ele procure esse médico. Anota aí, Ruth. E ela anotou. Quando eu li o nome, eu não tinha a menor ideia de quem fosse. José Lacerda de Azevedo. E aí eu guardei o papelzinho, nem sei onde, passei um ano, esqueci do recado, veja, porque fui me entretendo, o negócio de aluguel, moradia, o concurso chegou, Ministério da Saúde e tal, e aí numa altura eu falei, olha, vou descobrir o telefone e vou ligar. Liguei e contei a história. Ele ficou muito surpreso, muito feliz, muito animado. Doutor Sérgio, vem aqui agora. Eu não podia, combinei para o domingo, ficamos horas conversando com Dona Yolanda e com ele, ela fez um lanche, e ficamos muito tempo. Ele me convidou para conhecer a Casa do Jardim, no Hospital Espírita, conhecer o trabalho da Casa do Jardim. Fiquei com ele anos e anos na sala dele, aprendendo diretamente com ele. Fiquei muito surpreso, porque eu não conhecia nada daquilo, achava estranho. Dr. Lourenço uma vez disse pela Dona Yolanda, filho, fica tranquilo, vai participando aí, reza, conversa com os espíritos com o amor de sempre, aguarde. E o tempo passou e eu acabei aprendendo com ele. E muitos anos depois eu tive que voltar para o Rio de Janeiro. Ele ainda estava encarnado, e aí um tempo depois ele desencarnou. Então, o Dr. José Lacerda de Azevedo, eu o conheci por indicação de Dr. Bezerra, e de uma maneira incomum. Legal, né? Dr. Lacerda era como um pai para mim. E eu, até hoje, me sinto como um filho. Agradecemos muito por esse presente que recebemos hoje, nessa noite. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta para o doutor Sérgio? Está todo mundo... tem uma aqui. E agora? Não tem uma. Pode levantar. Levanta um pouquinho, por favor, o corpo e a voz. Eu queria perguntar... Só um minuto. Pode falar, filho. Uma das coisas, que o senhor falou no início o senhor falou sobre o autismo e também depressão e essa interface com a questão espiritual e os tratamentos, com a fisioterapia. O TDAH também se encontra... Claro. Como é seu nome? Meu nome é Adriana. Adriana, todas as doenças, todos os transtornos mentais são consequência, legado, efeito. Então, os médicos convencionais não são médiums, então eles não percebem os contextos espirituais de cada paciente. Estamos no caminho para isto. Por quê? Porque os espíritos em sofrimento, ligados aos pacientes com transtornos mentais, desde os leves, mas sobretudo moderados ou graves, precisam de ajuda. Mesmo que eles estejam vinculados e desejando vingança. Então, esse é o caminho.
O binômio da medicina do presente e do futuro é mediúnica magnética. Por isso o nosso tema, MMM, magnetismo, mediunidade e medicina. Isso é um entrelaçamento do futuro, que já é do presente. Então, é importante lembrar disso para nós, assim, recomendarmos amigos, colegas, familiares que estejam sofrendo por um problema qualquer, que continuem buscando os médicos da medicina convencional. Continue tudo, mas procure a casa espírita. Por motivos óbvios. Tá bom? Nada. Tem alguém lá, tem alguém ali. A Patrícia, depois eu chamo o Paulo e depois eu chamo a... Pode falar, Patrícia. Eu primeiro lhe agradeci por tanta informação. O senhor falou bastante a respeito do livro, do magnetismo, e eu fico pensando em contribuição limpa, boa, para a espiritualidade ele pode fazer, estando também pelo afetado pelas emoções, pelas angústias. Isso é uma questão que ficou assim, mexida com... Depende de quem a pessoa é, seja você, por exemplo, o conhecimento doutrinário que você possua, a boa vontade, a relação com a outra pessoa, o nível de relacionamento, e você ajude de todas as formas, conversando, dialogando, explicando, convidando, para um lugar que seja apropriado para um tratamento mais pleno, envolvendo os dois itens, o da mediunidade, com apometria ou não, e a fluidoterapia e o magnetismo. Se você não puder, por distância física e distância de vínculo, ore por aquela pessoa. Lembre de Mesmer hoje, os efeitos maravilhosos da oração, que a expressão dele, uma alma pura e desinteressada, pode promover para alguém. Então, a oração é um bálsamo. Quantas vezes Jesus recomendou aos apóstolos, aos discípulos, a oração e a vigilância? Quantas vezes nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, incentivando as suas ovelhas, independente de cristãs ou não, a utilizarem o potencial do amor através de pensamentos generosos em favor do próximo. Então, é uma questão de treinamento, capacitação, estudo doutrinário, leitura edificante, e cada um vai se aperfeiçoando cada dia, se desvencilhando dos vícios morais, orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, e abrindo espaço para as virtudes, compaixão, empatia, solidariedade, humildade, fraternidade e assim por diante. É uma caminhada. E o quanto antes nós começarmos, melhor. Não é verdade? Muito bem. Boa noite. Obrigado por tudo. Boa noite. Sou Paulo Senti. Agora eu tenho uma pergunta mais de curiosidade. Qual é a sua relação com o Dr. Paulo César Frutuoso? E se vocês trabalham nesse mesmo campo, que eu citou os 3 N's e ele também trabalha com esses 3 N's. Muito bem, nós somos amigos há décadas. Eu e ele éramos professores da mesma faculdade de medicina no Rio de Janeiro. E nós nos conhecemos lá, Faculdade Técnico-Educacional Souza Marques, no Rio.
Mas há muitos anos, seja na cidade, no país que for, com frequência nós participamos de eventos comuns e nos encontramos sempre. Seja em Lisboa, em Portugal, seja no próprio lar de Frei Luís, onde eu faço palestrinhas de vez em quando. Quando a filha dele engravidou, viajando para o Nordeste, ela teve Zika vírus. Ele conta essa história. E a netinha dele desenvolveu microcefalia. A quem que ele buscou para cuidar da menina? Ao nosso grupo chamado Sociedade Espírita Reencontro. E aí nós abrimos o caso, era uma guerra, era campo de concentração, era algo bem pesado. Fizemos tudo o que nós podíamos em favor do benefício, da saúde de uma criança, de um espírito encarnado com um cérebro que não se desenvolve por causa da microcefalia, que é uma das consequências da infecção pelo Zika vírus, e que a mãe transmite dela direto pela placenta para o bebê no útero. Então, meu amigo, nós estamos juntos. Eu estive lá no lar de Frei Luís, não tem 2 semanas. E ele estava na mesa junto de vários outros colegas. Então, só que ele trabalha de um modo, nós trabalhamos de outro. Mas temos, obviamente, muitas coisas em comum. O espiritismo, a mediunidade, mas existem diferenças. A medicina, ele é cirurgião, eu sou clínico. E a ideia de que são caminhadas diferentes, mas os dois procurando fazer o melhor. Tá bom? Não sei se você quer saber detalhes. Pode perguntar. Sério, sobre a ressonância que comentou do perispírito, daqui a 20 anos isso vai acontecer. Tu tem alguma coisa hoje para falar para nós sobre isso? Porque eu achei super interessante, eu não tinha nem ouvido falar sobre isso. Você nunca vai ouvir falar. Eu é que fiquei falando. Então, se não for daqui, não sai. Então, não tem nada de concreto. Só tem a ideia. Nós nunca imaginávamos que íamos ter televisão preto e branco, televisão a cores, telefone sem fio, telefonia celular, ressonância nuclear magnética, ultrassonografia, PET scan para detectar problemas no corpo físico. Tudo isso vem vindo contemplando o corpo físico, mas nós sabemos que dentro dele tem perispírito. Então agora é questão, assim como tem o trem de levitação magnética, tem a magnetocardiografia, tem cerâmicas supercondutoras, a ideia qual é? Quem vai fazer isso? Porque para algum grupo buscar isto, tem que conhecer a ideia de que perispírito existe. Senão não sabe nem começar. Mas é algo promissor. Eu sonho com isto todas as noites. Porque vai ser como que um divisor de águas. Vai trazer um ganho maravilhoso para a medicina. Não para a medicina em si, para o ser humano, para a humanidade, para a medicina em geral. Diagnóstico precoce. A criança com 5 anos não tem nada, mas o perispírito já tem questões relevantes, que se você trata precocemente, o prognóstico é o melhor possível. É a medicina mais preventiva que nós vamos alcançar. Não é? Gostou, né? Percebi. Fui.